Crescer Juntos, mais uma plataforma que você está conosco, ligadinho em todas as nossas programações. Estou com o Dr. Eudócio Pozo, ele que é presidente da Comissão Provisória do PSDB em Santiago, é um partidário de coração, tem se mostrado muito aguerrido, mas ele já foi, em tempos passados, ele já foi pertencente ao grupo que era hoje, né, o Partido Progressista, conhecido como Partido Progressista, mas foi a Arena. Nós vamos falar, no meio dessa entrevista, nós vamos falar muito sobre essas histórias, né? Ele foi um vereador dos mais, né, emblemáticos, né? Puxava discursos e até para dizer brigas, né? Pontuais e grandiosas. Mas eu quero saber agora, no momento, no hoje, como está o PSDB em Santiago, Dr. Pozo? Bem, Sandra, eu já não sei quantas vezes já fui guindado ao cargo de presidente do partido. Então eu já tive muitas experiências e vivi tempos diferentes, inclusive quando fui vereador pelo PSDB, juntamente com a Marlene Bazana e o Batistinha. Então nós formamos uma bancada muito atuante, muito respeitada e a gente trabalhava muito juntos. Então, na eleição passada, para resumir, né, de 2020, na municipal, o PSDB teve dificuldade em ter candidatos a vereador e acabou não elegendo ninguém. Era o Clairto. A nominata estava fraca, né? Muito fraca, muito fraca. Somente 4 candidatos. E aí eu falei com o nosso pessoal, digo, vamos começar cedo para a eleição de 2024, daqui a 4 anos. E aí eu comecei a trabalhar nesse sentido, juntamente com os companheiros do executivo, e fui selecionando, conversando, visitando, enfim, convidando pessoas que representassem segmentos importantes da comunidade. E isso foi tendo, vamos dizer assim, fruto, né? E chegamos agora, já o ano passado também a gente atuou bastante, na eleição para governador do estado a gente trabalhou bastante, nós apoiamos o Lucas Redecker para federal, se elegeu, apoiamos a Nadine para estadual, também se elegeu, né? Então a gente foi ocupando um espaço, mas ao mesmo tempo preenchendo aquelas lacunas que o PSDB teve na eleição passada e que não poderia ser repetido. E hoje nós já temos, né? Provavelmente em torno, só podem ter 14, né, pré-candidatos. E nós já temos esse número praticamente preenchido, com pessoas ainda que estão estudando, estão decidindo como vão fazer, mas a gente pode adiantar, Sandra e ouvintes, que o PSDB está formatando um quadro de pré-candidatos que certamente vai agradar a comunidade de Santiago, porque são pessoas responsáveis, preparadas e estão assimilando aquilo que a social-democracia coloca a nível de movimento político partidário, porque se a gente for buscar rapidamente, por exemplo, esse país só começou a se recuperar grandemente foi lá com o nosso Fernando Henrique Cardoso, como presidente da República, que apresentou, através da sua esposa Ruth, né, programas sociais que ainda prevalecem e estão vigentes no nosso país. O Plano Real também nasceu naquela época e está aí, já quanto tempo se passou, e o Dr. Vomar Leite foi um dos melhores prefeitos que Santiago conheceu, né? Tratava a coisa pública de forma séria, né? Mas todos nós temos defeito. O principal defeito do Dr. Vomar é que politicamente... Foi o comportamento dele? Exatamente. Um pouco de ego? Eu não sei, não poderia dizer nesse sentido, mas isso eu tive a oportunidade de falar para ele, que as pessoas
tanto, né, a gente sabe que quando a gente tem campanha política, é campanha política. Quando a gente está na gestão da coisa pública, tem que ser diferente, tem que ser um administrador, porque nós temos princípios, né? As coisas têm que ser administradas e as pessoas têm que ser lideradas. Por que você e o Dr. Valdir brigaram? Por divergências políticas, né? Nós dois temos temperamentos fortes, né? Pelo menos eu tinha muito mais, né, esse tipo de posicionamento inflexível, aquilo que eu pensava era o que tinha que predominar, e a gente tinha essa semelhança. O Valdir também sempre muito forte. Nunca esqueço uma vez que nós tivemos uma turma de companheiros, fomos até Carazinho, se não me engano, para conversar com o governador Amaral de Souza e nos queixar do Valdir para ele. E o Amaral era muito amigo do Valdir, ouviu todos os nossos queixumes e depois chegou aí e disse assim: olha, eu só posso dizer que o Valdir é um companheiro respeitável e que a política é a arte de engolir sapos. Né? Então, assim, houve essa desavença e eu me afastei. E até quando fui restaurar com ele a nossa... Aí tu pediu uma reunião para pedir perdão, é verdade? Eu fui lá no escritório, eu preciso conversar mais com ele. E até nesse momento político que ele está vivendo isso, aí muita gente está escutando dizendo assim: não, ele vai voltar a obedecer o Valdir. Nós conversando, diz assim, o Valdir, diz: onde é que tu quer chegar? Tá, aí conversando. E ele viu: não, eu preciso que tu me ajude nessa aliança aí e tal. E o Valdir me olhou e disse assim: esposo, eu estou velho, eu estou doente, eu sou carta fora do baralho. E o Valdir: nunca vai ser carta. Tu é o baralho. Eu certamente, assim, o Valdir e eu, assim, a gente perdeu. Eu perdi mais. Eu fui em 1982 o vereador mais votado de Santiago. Eu fiz 1.223 votos. Fiz 11,3% dos votos do partido. E como é que é ganhar? Qual é o sentimento de ganhar uma eleição? E assim, Sandra, o mais votado seria o presidente da Câmara. Né? E eu achei que... Mas por orgulho não cheguei lá. E nunca pertenci a cargo nenhum da Câmara, porque eu reconheço que eu extrapolei algumas coisas que achava que aquela votação que eu tinha recebido do povo ia me impor o cargo de presidente. E não é bem assim. A política, tu tem que ter articulação, tu tem que ter uma transação lícita, mas tem que ceder em alguns pontos, e isso eu não soube fazer. O ego inflou, então, com aquela votação extraordinária. Tu achou que estava o rei da cocada preta. Exatamente. Tu tem noção, com tudo isso que tu falou, que de certa forma, um resgate para um lugar que tu já pertencia. Mas antes era os progressistas e os outros. Agora vai ser vocês e os outros, porque acaba com essa aliança que o PSDB deixará de ser oposição para virar, né, uma tentativa de uma situação. E quem vem do outro lado? Quem vai ser agora? Tu comunicou ali os adversários políticos do próprio PP, né, da situação, a oposição queria fazer essas tratativas? Olha, essa é muito boa pergunta, porque nos dá oportunidade. Em primeiro lugar, eu fui para aqueles próceres, né? Por exemplo, o Cadó, do MDB, o Bressan, do PSD, enfim, o Márcio, do PDT. Eu fui conversando com essas pessoas e comunicando qual era o novo caminho, porque eu estava vendo que não haveria mudança nenhuma na postura das oposições. Né? Nós já somos mais fracos, nós temos, né, uma sequência de administrações assim, com sucesso, e aí nós ainda vamos divididos. Né? E eu não vejo futuro. E não é para mim, como eu já disse. Eu estou com 75 anos de idade e eu quero, assim, o time que o PSDB tem aqui em Santiago, ele é muito bom, é muito capacitado. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião, estava lá o Clair, que voltou para Santiago para ser candidato a vereador, estava lá a Marlene Bazana, que vai ser candidata de novo, a Judaiba, a Neide Pompeu,
que se filiou ao PSDB. Tem outros nomes ainda que eu não posso falar porque não me autorizaram, mas nomes de muita qualidade e que certamente Santiago vai ganhar. Esse é o meu pensamento, a minha posição é essa, né? É trabalhar junto, é trabalhar de acordo com aquilo que nós pensamos correto e aprimorar tudo isso aí que está. Eu digo assim nas reuniões do PSDB, nós não queremos somente nos aliar, nós queremos contribuir, aperfeiçoar o processo. Mas essa decisão tua está muito centrada pelo líder, obviamente, do PSDB, leva essas pessoas contigo, está muito centrado no que tu acredita no estilo desse governo. É isso? Isso. Mas tu também é consciente que as coisas não se acabam, né? Tem alguns do progressistas que não engolem essa aliança, assim como terão muitos outros da oposição que nesse momento devem estar, inclusive, decepcionados contigo. Aqui, ó, a predominância, a gente sabe, né? PP, era Arena, PDS, PP, né? Porque eles estão no poder há bastante tempo e nós não podemos de maneira nenhuma simplesmente só atacar. Nós temos que reconhecer as virtudes que tem esse tipo de ideologia, esse tipo de administração e de gestão da coisa pública, que Santiago hoje é uma cidade que tem uma expressão, tem uma importância muito grande, não só no Vale do Jaguari, mas no estado e até mesmo prêmios a nível nacional, né? Então a gente tem que reconhecer. E o que o PSDB de Santiago quer, Sandra? Nós queremos participar dessa evolução, aprimorar aquilo que certamente vamos ter a oportunidade de fazer, né? Mas o que nós temos que buscar aquelas pessoas capazes que estão adormecidas ou que estão esquecidas ou que estão relegadas a um segundo plano para que voltem à atividade. Mas sabe que há uma conversa muito forte, geral, que a oposição de Santiago é contra qualquer bandeira branca do PSDB com, né, a atual administração do PP. Em outros tempos, eu acredito que também não sentaria à mesa com ninguém do PP, embora tenha saído de lá, mas vocês tiveram brigas homéricas, né? E o que mudou? Assim, Sandra, esse dia até numa reunião, um almoço que o PP realizou e que eu fui convidado e fui participar como presidente do PSDB. E chegou um importante... Esse que é uma aliança, né? Sim, essa aliança nasceu assim de uma forma muito bonita, que até mesmo meus dois filhos, a Adriana e o Rafael, são muito amigos do Marcelo, do nosso vice-prefeito, né, e futuro candidato a prefeito. E ali tudo começou aquela coisa de aproximação. E a gente eu conheço o Zé Adão toda a minha vida profissional, o pai do Marcelo, trabalhamos juntos, nos respeitamos sempre, pensamos de forma diferente, mas nunca divergimos nesse sentido de discutir ou querer impor algum tipo de argumento. Então essas coisas nascem desses relacionamentos, né? Porque a política, como até mesmo fala a Bíblia Sagrada, o que é? É Deus nos dando normas, mandamentos para como nos relacionar com Ele e com o nosso semelhante. E depois tu vai ficando mais maduro, né, Sandra, e tu vai vendo teus erros que tu cometeu no passado, até mesmo pelo aquilo que a mocidade nos impulsa, né, nos empurra, e tu vai tentando consertar essas coisas para melhorar. E eu assim te digo assim, de todo o meu coração, eu não tenho, graças a Deus, necessidade nenhuma de exercer algum cargo público, a não ser ajudar aqueles que estão começando. E o PSDB tem um time massa aqui em Santiago. Se a gente conseguir manter essa parceria, essa aliança, eu tenho certeza. E houve já algum aceno real sobre uma parceria entre PSDB e PP, os progressistas, enfim, efetiva? Exatamente. Nós já fizemos várias reuniões, né, com
o nosso vice-prefeito Marcelo, conversamos sobre como atuar isso, como se fazer, porque é uma coisa diferente em Santiago, né? Uma coligação histórica seria. Exatamente, até tenho um amigo meu, né, que não me autorizou, e eu não vou mencionar o nome dele, e ele esteve lá no escritório e me disse, pô, tem que pegar por conta que se essa aliança realmente for adiante e der certo, é uma coisa que pode mudar até a história das políticas de Santiago. Onde está preparado para esse novo caminho? Certamente, porque o que aconteceu? Quando veio essa possibilidade, eu reuni todos aqueles companheiros do PSDB. Não houve um que divergisse sobre esse tipo de adoção, de buscar essa aliança. O PP, eu já participei de 2 reuniões com eles, né, lá em Unistalda, em uma janta aqui em Santiago, e fui muito bem recebido. Aquilo que passou, até tem uma pessoa que me disse assim, pô, Pozo, esses caras te perseguiram tanto e tu esquece. Eu já esqueci tudo, o que é de ruim eu deixo para trás. Portanto, é que me perguntam como é que tu tá. Eu tirando as coisas ruins, só fico uma boa.